Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Silvestre, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, vamos falar sobre a história antiga na Índia e na China. Ao leste da região do Egito, no período do Neolítico, outros povos se tornaram sedentários nas margens de outros rios. Então, assim como eu falei ali do Egito e da Mesopotâmia, o Egito se desenvolveu em volta do rio Nilo, e a Mesopotâmia ali em volta do rio Tigre, do rio Eufrates, a mesma coisa aconteceu com a Índia, que se desenvolveu às margens dos rios Indo e Ganges, e a China às margens dos rios Amarelo e Azul. Estima-se que em 3.000 anos antes de Cristo, a agricultura e a criação de animais já era uma realidade nessas regiões. Então, os povos ali que antes eram nômades já começaram a se sedentarizar durante esse período. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, no mapa onde que ficavam essas regiões. Aí aqui tem o Egito, né, que se desenvolveu em torno do rio Nilo. Aqui tem a Mesopotâmia, em torno do rio Tigre e Eufrates. Aqui tem a Índia, em torno do rio Indo e do rio Ganges. E aqui tem a China, em torno do rio Azul e do rio Amarelo. Então, falaremos agora um pouquinho acerca da Índia. A Índia tinha dois grandes centros urbanos, ali nesse início, né? Que era Harappa e Mohenjo-Daro, que eram cidades planejadas, divididas em duas partes, que eram cidade baixa, com as ruas traçadas de forma retangular, pátios com banheiros públicos e sistema de esgoto. E a parte alta, onde ficava o centro administrativo e religioso. Então, eram divididas em duas partes. Essa parte baixa, aonde morava a população em si, né? Tinham esses pátios que já havia ali o desenvolvimento de banheiros, de esgotos, assim como outras civilizações aqui na América, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que também tinham esse sistema. E tinha a parte alta, e essa parte alta, onde era o centro religioso e administrativo, era cercada por muralhas. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui as ruínas da cidade de Mohenjo-Daro. Então, aqui vocês podem ver as ruínas dessa cidade, aí, como eu falei, as ruas, né, que eram em formas bem certinhas, porque era uma cidade planejada, então as ruas eram bem certinhas aqui, na forma retangular. Aí a parte mais alta da cidade, onde ficavam os templos, né, e o centro administrativo. Então, o que era mais comum ali na Índia era o cultivo da cevada e do trigo, e a domesticação de cabras e carneiros. A religião era politeísta, né, a religião mais comum era o hinduísmo, que era uma mistura da religião dos povos arianos, que eram povos nômades da Europa Oriental, que eles, né, chegaram até a China, chegaram até a Índia, com os que já habitavam a região, tendo como divindade principal o deus Brahma. E o que também, a sociedade lá era organizada num sistema de castas, que era estabelecida pelos deuses e determinada desde o nascimento. Então, eles acreditavam que essa organização social era feita, né, que adivinha dos deuses, e a pessoa já nascia pertencente a uma casta. Não era possível ele passar de uma casta para outra. O sistema de castas divide os hindus em 4 categorias principais, que são essas categorias. Os brahmins, que eram professores e intelectuais, que acreditava-se que eram descendentes diretos do deus Brahma, que era a divindade principal deles. Os kits, perdão, gente, se eu falar errado, tá? Porque é um negócio muito difícil de dizer, que era o Catrigas, que eram os guerreiros e governantes, que supostamente eles eram, a origem deles eram dos braços desse deus Brahma. Os
vaixas ou mercadores que foram criados a partir das coxas do deus Brahma. Os Shudras, que que acreditam-se que vieram dos pés do deus Brahma e faziam todos os tipos de trabalhos braçais. E os Dalits, que eles não pertenciam a nenhuma casta, eram conhecidos como os intocáveis, e eles não tinham nenhum direito e eram obrigados a servir os membros das outras castas. Então, eles eram os mais excluídos de todos. E agora eu vou falar um pouquinho também para vocês a respeito da China. A China também, ela começou a ser unificada ali, ela existia, né, em vários povoados, em torno do Rio Amarelo, do Rio Azul, e o seu poder começou a ser unificado em 221 a.C., que foi a primeira dinastia, que é a dinastia Qin, cujo primeiro imperador foi Qixing Huang. Hoje, bastante nome difícil nessa aula. Fortalecimento da China como um dos maiores centros urbanos do planeta. Então, o início dessa dinastia deu uma continuidade, assim, um crescimento, um fortalecimento da China, que ela se tornou um dos maiores centros urbanos do planeta. E foi também, no início dessa dinastia, né, o primeiro imperador Qin Huang, que foi a criação do calendário, a unificação das leis, o estabelecimento de um sistema de pesos e medidas oficial, a construção de palácios, estradas, canais, pontes, e o início da construção da famosa Muralha da China, que ela foi criada ali para afastar os povos nômades vindos do norte. Agora eu vou mostrar para vocês também uma imagem dessa Muralha da China e falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui, essa é uma imagem, tá, da Muralha da China, e estima-se que ela tem ali, contando todas as partes que foram construídas, né, a muralha e todas as suas ramificações, e todos os muros que já foram construídos ao longo da história, contando até mesmo aqueles que caíram. Ela dá de 21.196 quilômetros de extensão. E ela demorou ali 2.000 anos para ser construída. Em 1987, a Muralha da China foi considerada como patrimônio mundial. As principais atividades ali econômicas da China era o cultivo de trigo e arroz, e a irrigação que eles desenvolveram também possibilitaram que o cultivo acontecesse nas montanhas. As primeiras cidades foram nas margens do Rio Azul e Amarelo, e dali eles começaram a desenvolver todo o centro urbano da China. O comércio da seda foi uma das atividades mais lucrativas para os chineses. No século I depois de Cristo, o Império Romano tornou-se um dos maiores consumidores do produto. O Império Romano é uma coisa que eu vou falar também mais para frente. A seda, ela era transportada geralmente por terra, e o caminho mais conhecido era aquele que atravessava o deserto de Gobi, as terras dos atuais Cazaquistão e Turquia, até chegar a Roma. Esse trajeto ficou conhecido como a Rota da Seda. Então, gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Peço aí que deem o seu like no vídeo, compartilhe, comente, e para que mais conteúdos como esse sejam postados, né, mais aulas, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada e até mais.